Aí galera, Lucas aqui, e bom, no vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou estar fazendo um vídeo sobre uma ideia que me surgiu junto com os garotos do Fusion Fall Brasil. E eu vou tentar basicamente colocar a minha ideia em suas mentes, ou pelo menos quase isso. A ideia é simples, DNA Aliens no Fusion Fall Legacy. Bom, caso você não saiba o que é Fusion Fall, vou deixar os links na descrição do vídeo ou no card que provavelmente vai estar aparecendo aí no canto da sua tela. Bom, você provavelmente vai se perguntar como vamos usar os DNA Aliens dentro do jogo, ou como vamos usar. E bom, logo eu te explico. Antes, tem que falar o porquê da escolha dessas incríveis criaturas adoráveis para fazer um conteúdo. Provavelmente aqui todos já assistiram Ben 10 Força Alienígena, mas caso também você não tenha visto a série ou não conheça nada, vou deixar o link de uma wiki de Ben 10 Força Alienígena na descrição do vídeo. Bom, basicamente os DNA Aliens são Xenocides, que foram criados pelos soberanos para dominar o planeta Terra, um tanto similar à história do Lord Fuse, certo? Bom, o contato do Xenocide com algum tipo específico de ser vivo pode ocasionar o controle total ou parcial. Bom, o controle parcial foi mostrado na primeira temporada de Ben 10 Força Alienígena por um figurante. Os Xenocides conseguem adquirir sua real forma quando entram em contato com um ser vivo, como mostrado em Ben 10 Força Alienígena, no caso os humanos, e os Arachna Chimps no Ben 10 Supremacia Alienígena. A maioria dos DNA Aliens foram derrotados, como a gente viu na primeira temporada de Ben 10 Força Alienígena, com as armas criadas pelo Cooper a partir do ataque usado pelo Omnitrix, já que o Omnitrix conseguia reparar os danos causados pelos Xenocides nos humanos. E assim eles revertiam para a forma humana. E bom, daí vocês me perguntam, nossa, mas o que isso tem a ver com Fusion Fall? Os DNA Aliens conseguem sobreviver em lugares frios, congelados. E no Fusion Fall Legacy, a partir de uma Picture of the Day, a gente pode ver que temos uma área gelada no Legacy. Isso pode abrir uma brecha para a gente tentar incluir os DNA Aliens no projeto. Os DNA Aliens, assim como os Fusions, querem conquistar a Terra. Eles podem ter tido alguma utilidade na lore do jogo, porém eles foram tão mal aproveitados que nem tiveram itens ou nenhuma história envolvendo eles. Digamos que praticamente eles não existiam no universo Fusion Fall. E eles também não apareceram posteriormente no Fusion Fall Heroes, ou seja, a gente não tem nada nos conteúdos oficiais do Fusion Fall. Bom, discutindo com os garotos do Fusion Fall Brasil, a gente conseguiu chegar numa ideia interessante e a gente decidiu mostrar pra vocês no vídeo aqui. A gente sabe que o Fusion Fall Legacy terá novas áreas, novos conteúdos e etc. Então por que não inserir nossos amigos Xenocides no game junto aos DNA Aliens? Faria todo sentido, inclusive eu e o Vinícius pensamos em algumas formas do DNA Alien no game. Então juntos decidimos criar uma ideia de expansão para o Legacy, mas vocês também podem chamar de missões alternativas se quiserem. Essa expansão se chamaria DNA Adventure, e contaria a história dos DNA Aliens dentro do universo Fusion Fall. Como já citamos anteriormente, os DNA Aliens foram derrotados na segunda temporada de Ben 10 Alien Force. Mas nem todos eles foram erradicados ou expulsos da Terra, como vimos no episódio Último Recurso da terceira temporada, onde um terremoto acaba despertando um soberano que estava infiltrado no subterrâneo do planeta. Isso só alimenta o fato de que podemos ter mais colônias de Xenocides escondidas ao redor da Terra. Levando em conta que essas colônias estavam hibernando e só seriam reativadas caso os soberanos fossem derrotados pelos humanos, elas acabaram esquecidas dentro do planeta. Só que, como vimos no episódio Guerra dos Mundos Parte 2, os soberanos foram convencidos que nem eles mesmos eram geneticamente puros, já que através do Omnitrix, o Ben enviou uma onda de energia que reprogramou o DNA de todos os soberanos da galáxia, fundindo seu material genético com o de espécies aleatórias presentes no Omnitrix. Sendo assim, de forma pacífica, eles desistiram do seu plano de dominar o planeta e eliminar todas as raças que não fossem semelhantes a eles, revogando a frota de soberanos que estava se infiltrando no planeta. Mas essas colônias de Xenocides que foram esquecidas não ficaram sabendo que o plano principal dos soberanos havia sido cancelado. Então elas estavam preparadas para serem reativadas a qualquer momento, podendo assim iniciar o plano B, que seria começar uma nova infiltração na Terra, de forma secreta e silenciosa,
onde um novo exército de DNA aliens seria montado para eliminar todas as raças não semelhantes aos soberanos presentes no planeta. Vocês devem estar se perguntando como essa história se encaixaria dentro do Fusion Fall, então eu vou explicar tudo agora. Durante a invasão dos Fusions, alguns Terrafugers aterrissaram dentro das cavernas subterrâneas, onde coincidentemente estavam localizadas as colônias de Xenocites. Logo, a Fusion Matter começou a ser liberada no local, e no mesmo lugar havia um comandante soberano encarregado de iniciar o plano B, caso o mesmo fosse acordado de sua hibernação. E ao entrar em contato com o comandante, a Fusion Matter foi capaz de assimilar o material genético do mesmo, podendo assim se transformar em uma cópia Fusion do soberano. Com a aparência e material genético do comandante, o Fusion começou a se replicar e em pouco tempo haviam vários Fusions soberanos no local. Junto, os Fusions perceberam que os Xenocites haviam sido despertados pela sua presença, e que os parasitas os obedeciam fielmente. Logo após isso, centenas de Xenocites começaram a evacuar o local em busca de hospedeiros para serem transformados em DNA Aliens, e formar novamente um exército poderoso, capaz de eliminar os humanos. Após alguns dias, um exército de DNA Aliens retornou até a caverna onde os Fusion soberanos estavam. Os hospedeiros de Xenocites estavam prontos para começar o plano B. Agora comandados pelos Fusions, os DNA Aliens e Xenocitas irão se juntar ao exército de Lord Fuse para ajudar a derrotar os humanos, se infiltrando de forma secreta e silenciosa no planeta, prontos para destruir todas as defesas da Terra de baixo para cima, aproveitando a distração dos humanos com os Fusions. Agora essa é a arma secreta de Lord Fuse, que pode acabar com a guerra utilizando os velhos inimigos dos humanos, que todos pensavam que haviam sido derrotados. Mas felizmente, durante a execução do plano B, os DNA Aliens acabaram deixando rastros em uma região com clima bastante frio, ainda desconhecida. E isso acaba levantando suspeita na base dos encanadores. Então uma tropa de encanadores comandados por Maxwell Tennyson, também conhecido como Vomax, e Hulk Blomko, é enviada para essa região ártica, onde descobrem que os DNA Aliens estão infiltrados e planejam contra-atacar os humanos enquanto eles se focam totalmente na invasão de Lord Fuse. Sendo assim, Max solicita a ajuda de todos os heróis disponíveis para impedir o plano dos DNA Aliens e erradicá-los de vez do planeta. Sabendo disso, Reinrasek III, também conhecido como Reine, retorna à Terra para ajudar os humanos a cancelar o plano B que estava sendo comandado pelos Fusions. Agora em seu posto de soberano supremo, Reine tenta controlar os DNA Aliens e Xenocites, mas percebe que isso será inútil, já que ele não é mais considerado um ser puro. E agora eles estão sob o controle de Fusions, uma raça que não é controlada pelos soberanos. Então ele percebe que cada um dos Fusion soberanos deverão ser derrotados para que ele possa impedir os Xenocites de executarem o plano B. Assim, Reine decide fornecer equipamentos capazes de ferir os Fusion soberanos, para que nossos heróis consigam os derrotar. Dessa forma, os heróis devem eliminar todos os Fusion soberanos para que assim o exército de DNA Aliens e Xenocites sejam destruídos de uma vez por todas. Agora que explicamos a lore da expansão, podemos falar sobre os itens e NPCs e todas as coisas que ela adicionaria no jogo. Primeiramente, vamos falar sobre as missões. Eu pensei em alguns tipos diferentes de missões, como enviar informações de NPC encanador até outro herói, invadir as bases de DNA Aliens e destruir alguns ovos Xenocites, derrotar rotas de DNA Aliens, destruir equipamentos do exército Xenocitas e invadir os convites soberanos e derrotá-los. Como inimigos, iríamos enfrentar Xenocites, uma versão parasita dos DNA Aliens que é mais fraca, porém se movimenta mais rapidamente e pode causar efeitos diretos contra os seus nanos. DNA Aliens, a versão humanoide dos Xenocites, é consideravelmente forte, possuem ataques variados e são feitos para defender os seus chefes soberanos a qualquer custo. Fusion soberanos, líderes do plano B, são os comandantes da invasão secreta. São eles que controlam todos os DNAs e Xenocites. São incrivelmente fortes, sendo inclusive superiores aos soberanos comuns. Possuem diversos ataques e poderes diferentes. Agora, em questão de áreas, eu acho que muito provavelmente teremos essa área no Legacy, mas não deixa de ser uma sugestão. Bellwood seria essencial nessa expansão, já que é a principal cidade dos eventos de Ben 10 Alien Force. Além disso, também seria incrível se tivéssemos Luz Celedade,
como uma área acessível durante a expansão, já que nela aconteceu a batalha final contra os DNAs em Ben 10 Força Alienígena, então seria uma grande referência. Agora, falando de NPCs, seria legal se nessas áreas a gente encontrasse alguns encanadores e heróis famosos como Alan, Cooper, Professor Paradoxo, Azimuth e Chip. Agora falando dos itens, poderíamos ter diversas opções, como essa arma criada pelo Cooper para reparar os danos genéticos causados pelos Xenocides e transformar os DNAs novamente em humanos, através da energia do Omnitrix. Porém, já que o Omnitrix está inativo durante os eventos de Fusion Fall, a energia poderia ser facilmente substituída pela energia imaginária, que é a maior fraqueza dos Fusions, podendo assim ferir os Fusions soberanos. Essa arma que dispara raios congelantes utilizada pelos DNAs também ficaria muito interessante dentro do jogo. Também temos essa armadura de DNAs, que poderíamos obter a partir das missões dentro desta expansão. Assim como a armadura dos DNAs, a gente também poderia obter uma armadura dos soberanos. Agora falando dos Hybrid Lairs. Esses covis seriam algumas cavernas subterrâneas, onde poderíamos enfrentar os Xenocides e DNAs. No final do percurso poderíamos enfrentar o Fusion Soberano, que seriam os chefes finais dessa expansão. E por fim, os Nanos. Já foi confirmado que no Fusion Fall Legacy poderemos ter praticamente todos os Nanos de todos os personagens, então nada impede que essas missões Nanos poderiam ser implementadas nessa nova expansão. Bom, seria possível obter dois Nanos, o Nano do DNA Alien, do tipo Adaption, e o Nano do Soberano, do tipo Cosmix. E a expansão DNA Adventure adicionaria basicamente tudo isso que a gente falou. Eu sei que é muito cedo para pensar na expansão do Fusion Fall Legacy, já que ele nem lançou, e provavelmente vai demorar muito para lançar. Mas fica aí a nossa sugestão para uma futura expansão, ou quem sabe, um evento que seja adicionado no jogo ao longo do tempo. Então é isso, espero que tenham gostado, não se esqueçam do like e também de comentar aí embaixo o que você achou da nossa ideia. A gente se vê na próxima, falou!